Então, mais uma vez, ficamos muito felizes de ter os irmãos conosco nesse dia, nessa reunião de serviço. Com certeza, aprenderemos ainda mais sobre Jeová e todos nós poderemos contribuir com a nossa reunião, né? E para a nossa reunião começar da forma agradável, de forma já honrando a Jeová, convidamos a todos que não têm impedimento para que se levantem, pois juntos nós entoaremos um cântico. O cântico designado para essa semana é o de número 73, está baseado em Atos capítulo 4, versículo 29. O tema dele é Dá-nos coragem, e logo após ouviremos a oração inicial. Muito bom. Então, a nossa reunião dessa semana tem um prato recheado quanto a zelo, né? Como será que está o nosso zelo? Será que tem um personagem bíblico em que podemos nos espelhar e meditar se nosso zelo está forte, se nós podemos melhorar? Com certeza, a reunião dessa semana nos ajudará a analisar a nossa atitude e como podemos aprimorar nosso zelo e também a nossa fé. Isso está ligado até mesmo à leitura da semana, em que nós lemos e poderemos comentar joias que com certeza os irmãos encontraram. Nós veremos também realizações da organização, como que a organização tem feito coisas boas, em sentido de louvar o nome de Jeová, também ajudar os irmãos que passam necessidades, e veremos como podemos aprimorar para ser feliz para sempre. Com certeza nos dá bastante ansiedade assistir a toda essa reunião, não é mesmo? Então, para iniciar, nós vamos convidar o irmão Darcy Galdereto, e ele iniciará com o tema Emite o exemplo de coragem de Asa. Por favor, irmão Darcy. Nós necessitamos de coragem todos os dias. Coragem é como o alimento de todos os dias, né? Necessitamos do alimento para ficar forte. Coragem quer dizer força. Então, precisamos também da coragem. Por exemplo, uma criança, ela precisa de coragem para defender a sua fé na escola. Um estudante, ele precisa de coragem
para tirar do coração o que é errado, a idolatria. E, com certeza, Jeová proveu para nós exemplos bíblicos que nos ajudam a ter coragem. Eu gostaria de convidar os irmãos a observarem alguns relatos bíblicos, exemplos de servos do passado, que nos ajudam muito nos dias de hoje em que vivemos. Por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 15, vamos analisar aqui exemplos de servos do passado. Já vimos Davi, Salomão, que precisou de coragem, e agora o rei Asa. O versículo 11 e o 12, observe o zelo que Asa teve. Diz assim: Asa fez o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Davi, seu antepassado. Ele expulsou do país os prostitutos de templo e removeu todos os ídolos repugnantes que os seus antepassados haviam feito. Asa tinha zelo, adoração verdadeira de Jeová, adoração pura. Diferente daquela nação que, quando foi dividido ali os reis de Judá, a idolatria ficou forte, o que é errado naquela nação de Judá. Mas Asa demonstrou fazer o que é certo, fazer o que é bom aos olhos de Jeová. E ele demonstrou que ele tinha coragem por enfrentar a idolatria daquela época. O que nós aprendemos com isso? Nós devemos também ter zelo pela organização, pelo que é certo, mas também devemos guardar no coração, como servos de Jeová, tudo aquilo que nós aprendemos. Às vezes, nós sentimos dificuldade quando temos algumas situações que nós enfrentamos, né, que precisamos de coragem. Por exemplo, na família, os laços familiares. E, às vezes, é uma situação difícil, onde pesa a preocupação sobre o que fazer. Vamos analisar o versículo 13 e ver o que Asa fez. Asa até mesmo removeu a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe. Por que será que ele fez isso? Um parente seu, né? Ele removeu. O versículo continua. Porque ela tinha feito um ídolo obsceno para adoração de poste sagrado. Será que ele só removeu ela? Não, o versículo continua dizendo: ele derrubou o ídolo obsceno dela e queimou no vale do Cédron. Perceberam? O zelo dele era muito grande, não é mesmo? Ele não somente removeu ela da sua posição que ela tinha, mas ele quebrou, derrubou, queimou. Que zelo, não é mesmo? Como nós podemos meditar nisso? Com certeza nós necessitamos de muita coragem. Um exemplo, se caso um membro da nossa família venha fazer algo errado. Sabemos que temos ajudas amorosas que podem ajudar essa pessoa, mas ele não se arrepende, ele não aceita ajuda. E pode ser talvez até um amigo nosso, né? Bem querido, ele também pode fazer algo errado. Irmãos, Asa tomou a decisão de fazer o que é certo. Nós também devemos refletir, né? Como está o nosso coração. Mas sabemos que somos imperfeitos, né? Erramos também. Mas quando nós aceitamos a repreensão e reconhecemos o nosso erro, mostra que o que está no coração, o zelo por Jeová, continua. Observem no caso do rei Asa, ele também pecou, ele também errou. O versículo 14 diz: mas os altos sagrados não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi pleno para com Jeová durante toda a sua vida. Nós erramos também. O rei Asa, pode ser que ele não agiu com sabedoria, talvez até a perspicácia espiritual, né? Ele não teve aquela perspicácia, mas Jeová conhecia o seu coração. Então não devemos achar que por errarmos, Jeová já está nos julgando, então não vamos mais receber as bênçãos de Jeová. De forma alguma. Jeová está desejoso que nós reconhecemos os nossos erros e assim buscamos a ajuda dele. Interessante esse relato que fala que Jeová viu qualidades, boas qualidades no rei Asa. Observe um pouco mais algumas qualidades no versículo 23. O versículo 23 de 1 Reis, capítulo 15. Diz assim: quanto a todos os outros acontecimentos da história de Asa, todos os seus atos poderosos, tudo o que ele fez
e as cidades que construiu não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Observaram? Jeová sabia de tudo que ele fez. Não trouxe atenção, realmente, ele errou, não destruir também aqueles altos sagrados, né? Ele deveria fazer um serviço completo, não tenha dúvida. Embora a idolatria já estava bem grande, o que era errado já estava ali, aquelas práticas pagãs, né? Imorais. Mas Jeová passou a analisar o que ele tinha de bom no coração. Então, aprendemos um ponto interessante, né? Devemos colocar Jeová no coração. O nosso zelo pela adoração pura é muito importante. Isso pode nos ajudar a enfrentar as nossas dificuldades, os nossos desafios e até as nossas imperfeições, não é mesmo? Bem, nós podemos refletir, no caso, com respeito à família. Temos aqui duas perguntas, é interessante refletir nessas perguntas. Temos até a imagem, se puder colocar para nós. Essa imagem nos ajuda a analisar na nossa família. Observe que a família está triste. Sua mãe, a criança está ali olhando, e agora? O que será de nós? O pai olhando um pouco para trás, refletindo sobre talvez um filho que está indo embora. Então, irmãos, nós devemos refletir como está o nosso coração. Nós não queremos, de forma alguma, tratar mal os nossos parentes, mas devemos, com certeza, lembrar que Jeová está em primeiro lugar, e a decisão de Jeová sempre é a melhor. Se Jeová viu que no coração da pessoa ela não está arrependida e que ela precisa ser punida, como a desassociação, vamos refletir sobre o lado de Jeová, como Jeová vai ajudar aquela pessoa. O que nós podemos fazer? Aguardar. Aí é a coragem, não é mesmo? Vamos refletir na coragem, como nós podemos também enfrentar essa situação. Aí, então, temos duas perguntas interessantes que podemos fazer. Será que eu mostro zelo pela adoração pura? Então, agora é a hora de falarmos com o coração. Reflita nisso, né? Será que eu paro de ter contato com pessoas, incluindo membros da minha família, que abandonaram a Jeová? Esse texto que mostra no final é interessante, segundo a João aí 9 e o 10. Em parte, lá fala que aqueles que permanecem nos ensinos de Jeová é os que têm a aprovação de Jeová e de Jesus. Então, reflita nisso. Será que ele está permanecendo nos ensinos? Acho que não. Jeová sabe o que faz. É importante nós meditarmos, porque Jeová ele vai analisar o quê? A nossa coragem, nosso zelo, se somos fiéis e se reconhecemos que erramos e que precisamos da ajuda de Jeová. Então, com certeza, Jeová vai também analisar o que é bom e isso vai ser aprovado por Jeová. Então, não tenha dúvida. Precisamos da coragem, porque a coragem é que vai nos ajudar a enfrentar os nossos desafios em casa, nossas dificuldades na escola. Os estudantes vão conseguir enfrentar a situação dele com o que é errado e todos nós seremos ajudados com as bênçãos de Jeová. Vamos dar continuidade à reunião. Muito obrigado, irmão Darcy, por conduzir também essa parte e nos lembrar do bom exemplo de Asa. Agora chegou a hora em que os irmãos podem compartilhar o que encontraram de interessante na leitura da semana. E para conduzir essa parte de joias espirituais, convidamos o irmão Luiz Tomazelli. Muito bem, então é hora de agora compartilhar nossos comentários da busca às joias espirituais que fizemos em nossa pesquisa, né? Aquelas inchadinhas procurando essas pérolas. Então, os irmãos fiquem à vontade para compartilhar conosco, né? As pesquisas que fizeram e o que acharam importante. É bom que todo comentário pudesse ficar dentro de 30 segundos, porque são os mais apreciados e certamente são melhores do que os comentários dissertativos. Fique à vontade, então, para expressá-los. Vamos ler, para iniciar, 1 Reis 16, 34. Quem gostaria de nos ajudar com a leitura?
Vamos começar com a irmã Ana Hashimoto. Foi nos dias dele que Iel, o betelita, reconstruiu Jericó. Ele lançou os alicerces dela, pagando com a perda de Abirão, seu primogênito, e colocou as suas portas, pagando com a perda de Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra que Jeová havia falado por meio de Josué, filho de Nun. Obrigado, irmã. Então, com base nesse texto, nós temos a pergunta: como esse versículo fortalece a nossa fé nas profecias de Jeová? Como? Vamos começar com a irmã Oralda aqui na frente. Nós vimos que o cumprimento dessa profecia, ela se deu 500 anos mais tarde, quando aqui Iel perdeu seus 2 filhos na reconstrução de Jericó. Então, nós vemos que somente Jeová, um Deus real, ele pode inspirar essas profecias e cuidar para que se cumprissem. Então, isso fortalece a minha fé, porque eu sei que Jeová vai cumprir as promessas que ainda faltam. Isso mesmo. Muito bem, obrigado, irmã. Vamos agora poder expressar o que nós aprendemos, né? Em Joias Espirituais, que você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto. Fique à vontade. Vamos começar aqui com o irmão Aleixo primeiro. Os irmãos continuem perseverando aí, por favor. Eu achei muito encorajadora a atitude do rei Asa, em 1 de Reis, capítulo 15, versículo 13. Cá lhe diz que ele derrubou os ídolos horríveis que sua avó adorava e a queimou no fogo. E ele foi abençoado por Jeová por sua coragem e determinação. Então, eu aprendi que temos que nos apegar a Jeová e suas normas justas, quer nossos familiares sejam leais a Jeová ou não. Se fizermos assim, com certeza vamos receber a recompensa por Jeová, por sermos fiéis somente a Ele. Isso, obrigado, irmão. Ainda vamos ouvir aqui a irmã Laís aqui na frente. Sobre o exemplo de Asa também em 1 Reis 15, do 10 a 14, eu pensei que ele poderia ter adorado Jeová da casa dele mesmo, de uma maneira mais cômoda, né? Ele já poderia estar fazendo certo para Jeová, só que ele não parou por aí. Ele sabia que era responsabilidade dele impedir que o país adorasse deuses falsos, e ele tomou atitudes para fazer isso. Então, isso me ensinou que obedecer aos mandamentos de Jeová é muito importante. Mas nós precisamos também tomar atitudes para que outras pessoas possam conhecer a maneira correta de adorar a Jeová. E por isso é muito importante participar do trabalho de pregação. Isso, obrigado, irmã. Ainda a irmã Luz, por favor, a irmã Lídia Luz. Eu gostei muito de 1 Reis 15, 11, onde menciona que a Asa fez o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Davi. Davi, por ter uma forte amizade com Jeová, ele se tornou um dos reis mais amados pelos israelitas. E Jeová também sempre o usou como exemplo para outros reis. Qual é a lição para nós, né? Que temos que ser imitadores de Deus. Não apenas traz benefício para nós, mas também nos ajuda a conhecê-lo. Então, quanto mais imitamos as qualidades de Jeová, provamos que somos filhos dele. Isso, obrigado, irmã Lídia. A irmã Monteiro aqui, por favor. Evelyn, né? Evelyn Monteiro, né? Jéssica Monteiro, desculpe. O capítulo 15, versículo 30, mostra que os pecados de Jeroboão ofenderam muito a Jeová. Então, isso mostra que Jeová, ele se importa muito com tudo que nós fazemos. Ele tem sentimentos, né? Tanto quando nós fazemos algo de certo ou quando fazemos algo de errado. Então, devemos sempre nos perguntar como estão as nossas ações, né? Será que nós estamos deixando Jeová feliz ou ofendido? Isso mesmo, obrigado. Agora, a irmã Marli, não é Marli, desculpa. Lá atrás, a irmã Magali, desculpe. Magali Santos. Nós vimos no capítulo 15, versículo 12, que Asa removeu todos os ídolos, né, de seus antepassados para poder, então, promover a adoração verdadeira. Eu aprendi com esse exemplo de Asa que também devo rejeitar com coragem a apostasia e, ao mesmo tempo, promover a adoração verdadeira. Isso, obrigado, irmã. Agora, a irmã Larissa, né? Larissa, isso.
no capítulo 15, versículo 14, ali eu pude aprender que Jeová ele sabia que, apesar de tudo, Asa ele amava Jeová. Então, nós precisamos imitar o rei Asa e confiar totalmente em Jeová quando nós enfrentamos oposição. Às vezes, os nossos colegas de trabalho, até mesmo de escola, eles zombarem de nós por nós sermos testemunhas de Jeová, iguais a Asa, nós devemos orar a Jeová e ter coragem e confiar nele. Isso, muito bem, obrigado, irmã. Ainda agora, irmão Edilson. Capítulo 15 e 16, né, a leitura como um todo dessa semana, né, ela tem um dado curioso, muito interessante, né? Enquanto o reino de Judá, sob Asa, né, durou 41 anos, naquele período houve, em parte, ou em todo, ou no todo, 8 reis, né, governando no território de Israel. Isso mostra, então, a agitação que havia no reino apóstata, né? Então, isso nos lembra a estabilidade que nós temos por servir a Jeová e nos lembra também o reino eterno por Jesus Cristo de 1000 anos. Muito bem, bem lembrado, obrigado, irmão. Irmão Rafael, lá atrás. Em 1 Reis 15, 13, fala que Asa ele removeu a avó dele, Maacá, da posição de rainha-mãe, porque ela tinha feito um ídolo obsceno. Então, ele teve que fazer um esforço, né? A avó dele, rainha-mãe, né? Teve que mexer na família para fazer uma limpeza ali, em sentido espiritual, e conseguiram a aprovação de Jeová. Então, isso me ensinou que eu também, né, tenho que fazer esforços, quando necessário, para colocar a adoração de Jeová em primeiro lugar. Isso mesmo. Obrigado, irmão Rafael. Ainda aqui o irmão Wagner. No capítulo 15, versículo 5, né, Jeová nos deixa um exemplo ali sobre não ficarmos ressentidos para sempre, né? Davi ele pecou gravemente e poderia ter sido destruído, mas sua lealdade era maior que o seu erro, né? Isso pode ser difícil para quem não lê corações como nós, mas é assim que aperfeiçoamos a nossa madureza espiritual. Isso, muito bem, obrigado por ter lembrado esse ponto para nós. A irmã Laís, desculpa, é Laís Alves, né? Isso. E aqui no versículo 18 e 19 fala quando Asa ele tomou uma decisão errada, ao invés de procurar a orientação de Jeová, que sempre vinha ajudando ele buscou a orientação do rei da Síria. E a lição que eu pude tirar desses versículos é que não importa quanto tempo a gente tenha de verdade, é muito importante a gente buscar a orientação de Jeová sempre. Isso mesmo, obrigado, irmã Laís. Mais alguém? Irmão Mário, Jorge Mário. Capítulo 15, versículos 3 e 4, mostra que Jeová, muito tempo depois, ainda se lembrava de Davi, seu servo, pelo coração dele. Então, isso mostra que Jeová, de fato, não esquece aquilo que os seus servos fazem, porque ele disse que, no caso, ele usou de misericórdia com Abião por causa de Davi, seu antepassado. Então, Jeová não marcou Davi pelos seus erros, mas sim pelo seu coração dedicado. Isso mesmo, bem lembrado. Obrigado, irmão Mário. Mais alguém? Se não, ficou ótimo. Quero agradecer a boa preparação de todos os irmãos, como contribuíram muito para nosso entendimento nessa parte. Obrigado. Muito obrigado, irmão Luiz, pela condução das joias dessa semana. E agora nós teremos um ponto alto da nossa reunião, que é a leitura de um trecho da Bíblia designado para essa semana. O irmão Valdecir ele nos ajudará com a leitura de 1 Reis, capítulo 15, versículo 25, ao capítulo 16, versículo 7. Vamos dar atenção, irmão Valdecir. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá. E ele reinou sobre Israel por 2 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová e andava no caminho do seu pai e no pecado dele, que ele tinha levado a Israel a cometer. Baasa, filho de Ahias, da casa de Sacar, conspirou contra Nadab e Baasa o matou em Gibeton, que pertencia aos filisteus. Enquanto Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Baasa o matou no 3º ano de Asa,
rei de Judá, e tornou-se rei no seu lugar. E assim que ele se tornou rei, matou todos os da casa de Jeroboão, não deixou ninguém da casa de Jeroboão escapar. Eliminou a todos, segundo a palavra que Jeová tinha falado por meio do seu servo Aías, o silonita. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e levado Israel a cometer, e porque tinha ofendido muito a Jeová, o Deus de Israel. Contra os outros acontecimentos da história de Nadab, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das histórias das épocas dos reis de Israel? E sempre houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei em Tirza, sobre todo Israel, e reinou por 24 anos. Mas ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e andava no caminho de Jeroboão e no pecado dele, que ele tinha levado Israel a cometer. Então Jeú, filho de Anani, recebeu a seguinte palavra de Jeová contra Baasa: Eu levantei do pó e fiz de você líder do meu povo Israel, mas você continuou a andar no caminho de Jeroboão e fez o meu povo Israel pecar, de modo que eles me ofenderam com os pecados deles. Por isso vou exterminar Baasa e a casa dele, e farei com a casa dele o mesmo que fiz com a de Jeroboão, filho de Nebate. Os da casa de Baasas que morrerem na cidade, os cães devorarão, e os que morrerem no campo, as aves dos céus comerão. Quanto aos outros acontecimentos da história de Baasa, o que ele fez, os seus atos poderosos, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Baasa descansou com os seus antepassados e foi enterrado em Tirza, e Elá, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Além disso, a palavra de Jeová veio contra Baasa e a sua casa, por meio do profeta Jeú, filho de Anani, por causa de toda a maldade que Baasa tinha praticado aos olhos de Jeová, ofendendo-o com trabalhos das suas mãos e tornando-se como a casa de Jeroboão, e também porque Baasa o tinha matado. Muito obrigado, irmão Valdeci, por nos ajudar com essa importante leitura. Podemos observar no irmão uma boa preparação, e isso estava de acordo com o ponto que estava designado aqui na apostila, né? Que era leia de modo correto. O irmão fez isso muito bem, mostrou-se estar preparado, também fez a leitura exata, precisa do que a Bíblia tem escrito, né? E falou de modo claro, conseguimos entender perfeitamente a leitura toda. Muito obrigado por cumprir sua designação e nos ajudar, contribuindo para a nossa reunião. Assim, nós terminamos a primeira parte da reunião, que é Tesouros da Palavra de Deus. E iniciaremos agora o Faça Seu Melhor no Ministério. Para isso, nós teremos agora o primeiro exemplo da primeira conversa. E para essa parte estão designados o irmão Rogério e o irmão João. Vamos dar atenção a eles. Fico muito feliz em encontrá-lo nessa manhã. Você é testemunha de Jeová, certo? Você me desculpe, mas eu já tenho minha própria religião. Meu nome é Rogério. Qual que é seu nome? João. Muito prazer, seu João. Eu fico feliz em encontrá-lo e saber que o senhor é uma pessoa, um homem, que gosta das coisas espirituais, que valoriza as coisas de Deus. E eu também vejo que o senhor está muito satisfeito com a religião que tem, não é verdade? Mas sabe de uma coisa, seu João? A maioria das pessoas, elas estão insatisfeitas com a atual condição do mundo. O mundo está piorando a cada dia. Será que isso também lhe preocupa? Claro que me preocupo, porque eu estou muito chateado com essa insegurança, com essa violência, que me deixa até triste por causa disso, né? Diante de tudo isso, a pergunta que surge, seu João, aonde isso vai nos levar, não é mesmo? Olha, do jeito que está, vai piorar cada vez mais. Eu observo isso através dos noticiários. É por isso, seu João, que independente de qualquer que seja a nossa formação religiosa, eu gostaria de saber a sua opinião à pergunta: será que nós podemos ser felizes para sempre? O senhor diria sim, não ou talvez? Olha,
É muito difícil, eu acho que não, né? Quando me perguntaram a primeira vez, eu respondi exatamente como o senhor. Mas a pessoa me mostrou essa promessa na Bíblia. Eu tenho a minha Bíblia de uso, e aqui no livro do Salmo 37, 29, olha só o que diz, seu João. Quer ler para a gente? Leia, por favor. Os justos possuirão a terra e viverão para sempre. Muito bem, seu João. Então, de acordo com a promessa da Bíblia, como você leu aqui, os justos viverão aqui na terra por quanto tempo, ou por que período? Aqui diz para sempre, né? Isso mesmo, seu João. A Bíblia promete que as pessoas vão viver para sempre, felizes e em paz. Exatamente como ilustra aqui essa página dessa brochura. Qual delas você mais gostou? Eu gostei dessa aqui, ó, porque transmite assim uma segurança, né, uma paz. Será, João, que nós podemos confiar então nas promessas da Bíblia? Olha, eu gostaria de acreditar nisso, mas é um pouco difícil, viu? Eu também me perguntava que essas promessas eram boas demais para ser verdade, né? Mas sabe o que me ajudou, João? Estudar a Bíblia. E essa brochura, ela foi especificamente preparada com 3 temas importantes que vai ajudar você a aprender e a confiar nas promessas de Deus que estão contidas na Bíblia. Eu gostaria de mostrar para você, João, como é simples o entendimento dessa brochura. Olha aqui, página 3, lição 1, a pergunta. Como a Bíblia pode ajudar você? Muito obrigado, irmão Rogério, também irmão João, por cumprirem sua designação. Muito obrigado, irmão Rogério, por se preparar tão bem para essa primeira conversa e deixar um exemplo de como oferecer estudos na campanha agora, né? O irmão também aderiu muito bem ao ponto que estava sendo observado, que é ser simpático e mostrar que se importa, né? O morador ali, ele foi bem ríspido no começo, mas com certeza o irmão demonstrar como falar de modo bondoso, também usar no efeito das suas palavras, como colocar as palavras de forma doce para o seu ouvinte, conquistou esse morador, né? Então, com certeza, foi um excelente exemplo para nós e nos ajuda a pensar nas pessoas no nosso território e nos preparar bem. Muito obrigado, irmão Rogério. Agora nós continuamos para a segunda parte, uma demonstração de revisita. E para isso nós convidamos as irmãs Fernanda e Juliana. Obrigada, Juliana, por me convidar novamente em sua casa. Na semana passada, vimos um texto muito animador que mostrava que vamos viver felizes e para sempre. Mas hoje, eu gostaria de saber sua opinião. Será que podemos mesmo acreditar no que a Bíblia diz? O que você acha? Olha, Fernanda, eu lembro dessa promessa que você leu para mim, mas eu confesso que eu tenho dúvidas se realmente isso vai acontecer. Entendo, Juliana. Tem um texto na Bíblia que me ajuda a ter mais confiança no que ela diz. O texto, olha, vamos ler juntas. O texto é de Jó 26, 7. Você lê para nós, por gentileza? Leio sim. Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Obrigada pela leitura, Juliana. Você notou? Sabemos que os cientistas diziam que a terra era suspensa sobre animais. Mas Deus, na sua palavra, a Bíblia, já dizia que a terra estava suspensa sobre o nada. Interessante, Fê. Eu não sabia que a Bíblia falava sobre isso. Fiquei mais curiosa. Sim, nela tem muitos assuntos interessantes. Eu também já tive dúvidas na minha vida, mas o que me ajudou foi a passar a estudar a Bíblia. Eu tenho aqui comigo um vídeo bem curtinho que mostra por que estudar a Bíblia. Olha, vamos ver juntas? Vamos sim. Notou aqui, Juliana, por que é importante estudar a Bíblia? Olha, eu percebi que é importante porque a Bíblia ela responde às nossas dúvidas, né, Fernanda? E, inclusive, sobre as dúvidas que eu tenho. E ela até mostra o que está acontecendo hoje. Exatamente, Juliana. E nós podemos fazer isso juntas. Eu tenho aqui comigo uma revista que vai nos ajudar com um tema Seja Feliz para Sempre.
E ela foi feita especialmente para ajudar as pessoas a aprenderem sobre a Bíblia e também ter confiança nas promessas maravilhosas que ela tem. O que você acha de nós considerarmos a primeira lição juntas? Eu gostei bastante, Fernanda. Achei bem interessante o assunto. Mas antes eu vou fazer um cafezinho para a gente continuar a conversa. Ok, então, combinado. Muito obrigado, irmã Fernanda, também irmã Juliana, por cumprirem bem a sua designação. Com certeza também temos um bom exemplo de usar o modelo da revisita na campanha em que estamos trabalhando esse mês. A irmã Fernanda também estava atenta ao ponto que estava designado aqui na apostila, que é o ponto 16, onde diz: concentre-se em coisas positivas, né? Então a irmã fez muito bem isso, né? Viu o lado bom da pessoa, deu atenção ao que ela disse, mas não focou as coisas negativas, as diferenças, né? E usou muito bem a palavra de Jeová e usou muito bem também os recursos da revista, né? Ou da brochura e também do vídeo. Muito obrigado por cumprir a sua designação. Agora nós temos mais uma demonstração de estudo bíblico agora. Então é progressivo, né? Já tivemos primeira visita, revisita, agora o estudo bíblico. E quem está designado para fazer essa demonstração é o irmão Richard, junto com o irmão Antônio. Vamos dar atenção a eles. Então, irmão, agora nós vamos continuar o nosso estudo aqui. Nós vamos para o ponto 6 ali da lição 7. O ponto 6 ele tem o seguinte tema: Jeová se importa com as pessoas. Então, para a gente começar, você pode ler aquele primeiro parágrafo para nós? Os hebreus eram o povo de Deus no passado, e eles se tornaram escravos no Egito. Como Jeová se sentia quando via o seu povo sofrer? Isso. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, nós vamos escutar esse áudio aqui. É o áudio de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Tá bom? Ok. Então, Antônio, nesse áudio, para a gente entender o contexto ali, então Moisés, ele tinha fugido do Egito, já fazia uns 40 anos que ele estava morando ali em Midian. Porém, o povo de Jeová, os hebreus, eles ainda estavam lá no Egito, sofrendo como escravos. E ser escravo lá não era nada bom, né? Por exemplo, lá eles sofriam espancamentos constantemente. Então, eles trabalhavam muito pesado, o trabalho era muito forçado. Também, eles tinham pouco alimento, né? Eles não tinham alimento suficiente para todos. E o principal é que eles não conseguiam adorar a Jeová da maneira correta, da maneira como eles gostariam, né? E como Jeová gostaria também. Então, agora que a gente sabe todo esse contexto, vamos responder a primeira pergunta ali. Mas, para a gente responder a primeira pergunta, você pode ler novamente os versículos 7 e 8 para a gente? Ok. Jeová acrescentou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa daqueles que os obrigam a trabalhar, e sei muito bem o quanto estão sofrendo. Vou descer a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para fora daquela terra, para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, o território dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Certo. Então, agora com esse texto em mente, com esses dois versículos em nossa mente, nós vamos responder a primeira pergunta, que diz assim: como Jeová se sente quando vê as pessoas sofrendo, Antônio? Então, com certeza, eu acho que ele se sente muito triste de ver as pessoas sofrendo. Imagine que nem nós gostamos de ver esse tipo de situação, ver as pessoas passando por tantos problemas, tantas dificuldades, né? Realmente, Antônio, a gente realmente se sente mal de ver isso, né? Mas você conseguiu perceber o que ele prometeu para eles nesses versículos? Qual que foi a promessa que Jeová fez ali para Moisés? Então, Jeová, eu acho que ele se sente muito triste. Não, desculpa. Jeová disse que ouviu o pedido deles de ajuda, viu o clamor deles, e disse que ia livrar eles das mãos dos egípcios e tirar eles do Egito e levar para uma terra boa, uma terra espaçosa, um lugar melhor para eles viverem. Isso mesmo, Antônio. Jeová fez essa promessa para eles, né? Agora a gente pode responder a próxima pergunta também, que diz assim: você acha que Jeová quer mesmo ajudar as pessoas? Com certeza, Jeová
quer ajudar as pessoas. E, como eu disse, nem nós gostamos de ver o sofrimento das pessoas. Imagine Jeová, que ele é um Deus tão amoroso e tão poderoso, né? Realmente, como você falou, nem nós gostamos. Imagina Jeová. Para a gente entender melhor esse ponto, a gente pode ilustrar da seguinte maneira. Um pai amoroso ou uma mãe amorosa, se eles veem os filhos sofrendo e o filho pede por ajuda, né? Socorro, né? Pede o socorro deles, clama por ajuda. Qual que é a primeira reação desse pai ou dessa mãe? Com certeza, a primeira reação de um pai, uma mãe, é ajudar o seu filho o mais rápido possível. Realmente. Então, um pai amoroso, uma mãe amorosa, corre para ajudar seus filhos, não é? Agora, a gente pode imaginar Jeová, que é o nosso Criador, é o Pai de toda a humanidade, né? Então, ele vê o sofrimento das pessoas, né? E ele também quer ajudar. Para a gente entender melhor isso, olha o final do versículo 7 ali, ele responde assim, ó, sei muito bem quanto estão sofrendo. Então, Jeová aqui nesse versículo, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele sentia a dor dos hebreus lá, assim como ele sente a nossa dor também. Agora, você acha que ele tem poder para fazer isso? Poder para acabar com o sofrimento? Sim, Jeová, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, e então, com certeza, ele tem o poder para ajudar as pessoas. Por que você tem tanta certeza disso, Antônio? Então, porque no passado ele ajudou aquelas pessoas que estavam passando por aquela situação difícil lá no Egito, e com certeza ele vê também o sofrimento das pessoas hoje, e ele quer e tem o poder para ajudar nós também hoje. Realmente. Então, Jeová ajudou lá no passado os hebreus, né? Ele livrou dos mãos dos egípcios. E ele também promete para nós isso na Bíblia, né? Ele também deixou essa promessa para nós. Então, ele tem o poder e quer nos livrar do sofrimento. Muito bem explicado esse ponto, Antônio. Pegou muito bem. Então, agora a gente pode partir para o próximo. Ok. Muito obrigado também, irmão Richard, também irmão Antônio, por cumprirem sua designação. Conseguimos ver uma bela demonstração de como conduzir um estudo bíblico. Obrigado, irmão Richard, por também dar atenção ao ponto que estava designado aqui na sua parte, que era o ponto número 6, explicar por que ler o texto, né? O irmão fez isso muito bem, pediu para o seu estudante ali ler o texto, raciocinar sobre ele, destacou algumas palavras-chave, mostrou a importância e como ele estava relacionado ao assunto que estavam tratando, né? E assim ele pôde gravar o ponto principal. O irmão fez isso de forma simples e bem objetiva. Obrigado por atender a esse ponto e a sua designação. Então, agradecemos a todos os irmãos que participaram dessa parte da nossa reunião. Faça seu melhor no ministério e, com certeza, temos bons exemplos para aplicar no nosso trabalho de pregação, não é? Agora nós temos a transição para a parte nossa vida cristã. E, para isso, eu convido os irmãos que não têm impedimento para que se levantem, pois nós faremos essa transição com um cântico. O cântico designado é o número 133. Ele está baseado em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. E tem por tema, quero ser um jovem leal.
Agora, nessa parte Nossa Vida Cristã, nós teremos alguns vídeos, né, e partes bastante encorajadoras. A primeira parte, que tem o tema Soldados Corajosos de Cristo. Para isso, convidamos nosso irmão Reinaldo. Olha, o lema do cristão não é venham, sentem nos bancos e escute a palavra. Não. Antes, o lema do cristão é vão, preguem a palavra. Discernindo isto, caberá a cada um de nós coragem. Coragem para nos posicionarmos, olhem só, diante da autoridade do comandante Jesus Cristo e nos tornarmos soldados corajosos dele. Aliás, concernente a esse item de coragem, vamos juntos aí assistir um vídeo e ver comentários de 2 combatentes do exército de Cristo. Ouçamos. Eu fui convidado para continuar meus estudos em uma boa universidade. Meus professores e amigos tentaram me convencer a aproveitar essa chance. Não perca a grande chance da sua vida. Depois do campo ou da reunião, algumas vizinhas sempre vinham na nossa casa. Elas gostavam de dizer coisas do tipo: por que vocês estão fazendo isso com a sua filha? Ela é uma boa menina e muito inteligente. Então, por que vocês não mandam ela para uma boa faculdade? Então eu pensei, o que eu quero fazer da minha vida? Quando eu vi irmãos se mudando para minha congregação, para ajudar no campo, eu também quis fazer mais para Jeová. Assim, eu me planejei e consegui me tornar pioneiro. Meu pai sempre nos ajudou a ver a Jeová como uma pessoa real. E minha mãe sempre deu o exemplo. Ela é pioneira regular. Ela sempre nos conta as experiências e as alegrias que ela tem no serviço de campo. Então, logo que terminei o ensino médio, eu me tornei pioneira. Para manter uma vida simples, eu trabalho na lavoura. Desse jeito, eu ganho o suficiente para viver. É um trabalho bem duro e cansativo, mas fico feliz quando chego no campo e meus estudantes estão lá com vontade de aprender sobre a Bíblia. E também quando vejo quantos jovens da congregação amam a verdade. Isso é muito legal. Me anima muito ver isso. Jeremias 29:11 me ajudou a lidar com a pressão de outros, porque me fez ter certeza de que Jeová quer me dar um futuro maravilhoso e uma bela esperança. Hoje tenho 4 estudos e meu pai, que ainda não é batizado, está estudando a Bíblia e não perde as reuniões. Todas as alegrias que tenho me ajudaram a ver que essa vida me dá verdadeira satisfação e felicidade. Servir a Jeová foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Os irmãos, a pergunta é a seguinte: o que você aprendeu com os exemplos de Benjamin e Serute? Wagner?
Eu aprendi com esses irmãos a buscar o quanto antes alvos espirituais e ter bem em mente, bem clara quais são esses alvos, para que todos os dias minhas decisões sejam baseadas nelas. Ótimo. Mais uma outra observação? Irmão Sérgio. Mesmo bem intencionados, parentes e amigos podem dar sugestões para a pessoa querer progredir, né, no mundo atual. Então, queremos ficar atento a essas vozes e dar prioridade aos assuntos espirituais. Ótimo. Então, vamos ouvir sempre a voz do comandante Jesus Cristo e avante pregarmos. Muito obrigado, irmão Reinaldo, por abordar mais esse tema. E agora nós teremos mais um vídeo para assistirmos, né? É o vídeo Realizações da Organização do mês de setembro. Então vamos dar atenção ao vídeo. Ao redor do mundo, nós do povo de Jeová pregamos a todos e sentimos o amor e o apoio nas congregações. Como toda obra de pregação é organizada? O que deixa as congregações unidas no mundo inteiro? É aí que entra a Comissão de Serviço do Corpo Governante. Ela é responsável por supervisionar a obra de pregação, a organização nas congregações e o trabalho da Comissão de Ligação com Hospitais. Vamos começar vendo como a Comissão de Serviço ajuda você na pregação. Coordenar o trabalho de pregação no mundo todo é um grande privilégio para a Comissão de Serviço. E nós sabemos, foi Jesus que deu a ordem: vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações. Então é Jesus o responsável por essa obra. Você pode ter certeza. A Comissão de Serviço do Corpo Governante está trabalhando muito para ajudar os irmãos no mundo todo a se saírem bem na pregação. Nos últimos anos, os irmãos passaram a organizar testemunho público especial em regiões metropolitanas, testemunho em prisões, testemunho em portos e para pessoas que tiveram que deixar suas casas ou seu país, como pessoas em campos de refugiados. E dependendo das nossas circunstâncias ou da nossa rotina, o testemunho informal talvez seja a melhor maneira para nós conseguirmos fazer um bom trabalho de pregação. Mais de 3.000 são batizados toda semana. E a obra de pregação está sendo realizada em 239 países e territórios ao redor do mundo. O corpo governante supervisiona o trabalho da comissão de serviço. Nós pedimos a orientação do corpo governante para assuntos importantes. Por exemplo, saber o que incluir no kit de ensino. A comissão de serviço dá muita atenção a que publicações são consideradas básicas para a pregação. E já que essas publicações são poucas, todos nós podemos conhecê-las muito bem. E dessa forma vamos nos sair bem na pregação das boas novas e em iniciar e dirigir bons estudos bíblicos. Muitos se mudaram para onde há mais necessidade. Muitos de vocês estão simplificando a vida e, em alguns casos, estão aprendendo e se adaptando a novas culturas. Milhares entraram no serviço de pioneiro. E isso abre as portas para outras modalidades, como servir onde há mais necessidade, apoiar projetos de construção ou até mesmo entrar no serviço de tempo integral especial. No serviço de tempo integral especial, não é a pessoa que é especial. O que é especial é a designação dela, seja de pioneiro especial, de missionário em campo ou no circuito. Precisamos que vocês, jovens, tenham alvos espirituais que vão para evangelizadores,
Vocês, irmãos, que se qualifiquem como servos ministeriais e anciãos. E vocês, irmãs, que têm um alvo de ser pioneiras, missionárias, para fazer a obra crescer no mundo todo. Irmãos, quando vemos o amor de vocês pela obra de pregação, isso enche o nosso coração de alegria. Não importa as suas circunstâncias, vocês estão fazendo o melhor na pregação. Primeiro aos Coríntios 14, versículos 33 e 40, nos mostra que Jeová gosta que as coisas sejam feitas de modo ordeiro. Na Bíblia, nós vemos que a parte celestial da organização de Jeová é bem organizada. A parte terrestre deve estar bem organizada também. Nosso lema é: prontos para seguir princípios, demorar para criar regras. Por seguir o que está na Bíblia, nós pensamos como Jeová. E lembramos que somos imperfeitos e por isso falhamos. Como a Bíblia diz claramente, não somos os donos da fé de outros. Os irmãos estão passando por muitos desafios. O espírito do mundo, problemas de saúde, perseguição e calamidades. Mas os anciãos estão prontos para ajudar os irmãos, encorajá-los e manter as congregações puras. Nós amamos vocês, anciãos e superintendentes de circuito, e admiramos vocês pela grande responsabilidade que vocês têm. Tem congregações em cerca de 200 países e centenas de idiomas. Por esse motivo, fornecer alimento espiritual, com base na Bíblia, para irmãos no mundo todo, não é fácil. Nós mantemos contato com filiais em mais de 80 países. Os irmãos da comissão de filial são como os olhos e ouvidos do corpo governante, que assim sabe o que os irmãos precisam. A comissão de serviço do corpo governante manda orientações para os departamentos de serviço nas filiais. Assim que os departamentos de serviço recebem essas orientações, eles começam a traduzir. Depois disso, eles passam para uns 7.000 superintendentes de circuito e mais de 700.000 anciãos no mundo todo. Por último, você ouve essas orientações na sua congregação. O que nós desejamos é o que Jesus desejava para os discípulos dele, que nós ajudemos vocês a se sair bem na pregação e continuarem dando o seu melhor apesar das suas circunstâncias. Quando eu faço visitas de pastoreio na sede e nas filiais, eu procuro lembrar que eu estou visitando as ovelhas de Jeová, que elas precisam ser bem cuidadas e alimentadas. Sabe quando os irmãos ficam animados quando o superintendente visita a congregação? Então, essa mesma animação, só que numa escala maior, acontece quando uma filial recebe uma visita do representante da sede. Assim, conhecemos os irmãos pessoalmente e podemos encorajá-los e ajudá-los no que eles precisam. Isso aumenta muito a união dos irmãos. Queridos irmãos, vocês sabem por que nós amamos vocês? É porque vocês estão trabalhando duro e fazendo sacrifícios para Jeová. Nós sabemos que isso nem sempre é fácil. Aonde quer que formos, vemos que vocês amam a Jeová e a pregação. E ao ver o que vocês querem fazer para Jeová, ficamos mais felizes e isso nos dá forças para continuar. A Comissão de Ligação com Hospitais ou COLI tem um trabalho especial. Ela está pronta para nos ajudar nos momentos que mais precisamos. Para conhecermos melhor o trabalho da COLI, podemos assistir ao vídeo Uma Provisão Amorosa para Momentos Difíceis. Uma das coisas mais difíceis de lidar é quando descobrimos que temos uma doença séria ou quando um parente sofre um grave acidente. Jeová
nos deu a Coli com o objetivo de nos consolar, encorajar e nos ajudar nesses momentos tão difíceis. É um privilégio pregar e adorar a Jeová juntos. Neste mundo tão dividido, termos paz, amor e união é um verdadeiro milagre. Com as bênçãos de Jeová, temos certeza que nós vamos continuar pregando e que as congregações serão fortalecidas na fé. Como é bom recebermos notícias sobre as realizações da organização, não é? Agora nós iremos para a próxima parte dessa noite, que é o estudo bíblico de congregação. Ele está baseado no livro Seja Feliz para Sempre, na lição 20, e para isso convidamos o nosso irmão Edilson Santos. Bem-vindos para mais essa sessão de estudo do nosso livro, nosso manual para dirigir estudos bíblicos, né? Domiciliar. Hoje nós estaremos considerando o capítulo 20, e como você pôde ver na sua preparação, esse capítulo ele visa ajudar o estudante a conhecer o papel do ancião na congregação, né? Então, mais uma vez, todos são bem-vindos a participar, sempre que com comentários bem objetivos, né? Isso proporciona que mais irmãos também se envolvam participando. Nós temos a leitura da introdução e do primeiro parágrafo. O leitor para esta sessão é o irmão Jonatas Mascarenhas. Jeová é um Deus organizado. Então, faz sentido que o povo dele também seja assim. Mas, como a congregação está organizada e que participação cada um tem nisso? Cristo é o cabeça da congregação. Lá no céu, Jesus cuida das atividades do povo de Jeová no mundo todo. Ele designou o escravo fiel e prudente, um pequeno grupo de homens experientes, também chamado de corpo governante. No passado, os apóstolos e anciãos em Jerusalém davam orientações à congregação daquela época. Da mesma forma, hoje, o corpo governante dá orientação às congregações do mundo inteiro. Mas estes homens não são os líderes da nossa organização. Eles estudam a Bíblia para saber o que Jeová quer que eles façam e seguem a liderança de Jesus. Muito bom. Quem é o líder da congregação? A irmã Jéssica. Jesus Cristo, né, que é o cabeça da congregação, e ele designou o escravo fiel e prudente, que é um pequeno grupo de homens experientes, né, aqui na terra, também chamado de corpo governante, e o corpo governante, então, dá orientação às congregações no mundo inteiro. Muito bom. Vamos ver a base para esse entendimento? Alguém gostaria de ler para nós Mateus capítulo 24, versículos 45 a 47? O irmão Sérgio Santos, por favor. Quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo, se o seu senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso. Digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. Muito bom. Então, como é que essa passagem ou essas palavras de Jesus fornecem a base para esse entendimento das testemunhas de Jeová? Irmã Renata? Então, esse é um aspecto ímpar, né, do povo de Jeová, né? Nós temos um corpo governante, né, e por isso o povo de Jeová é unido, né? Diferente das demais religiões, que quando discordam, elas criam outras, né, religiões, né? Não acontece isso conosco, né? Não existe testemunhas de Jeová renovadas ou algo do tipo, né? Porque todos seguimos a liderança de Cristo, né, sob orientação desse corpo. Muito bom. Obrigado, irmãos. Vamos para o parágrafo 2.
Os anciãos são homens cristãos, experientes que usam a Bíblia para ensinar o povo de Deus. Eles também estão prontos para ajudar e encorajar os que servem a Jeová. Eles não ganham salário. Em vez disso, eles servem de boa vontade perante Deus, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo. Os anciãos contam com a ajuda dos servos ministeriais, que com o tempo podem cumprir os requisitos da Bíblia e também se tornarem anciãos. O corpo governante designa alguns anciãos para servirem como superintendentes de circuito. Esses homens visitam várias congregações para orientar e fortalecer os irmãos. Os superintendentes de circuito se baseiam nos requisitos bíblicos para ver se um irmão pode ser designado como servo ministerial ou ancião. Quem são os anciãos e o que eles fazem? Podemos dividir a resposta em duas, né? Quem são os anciãos, irmão Antônio? Então, os anciãos, eles são homens experientes, que usam a Bíblia para ensinar o povo de Deus, e eles também estão prontos para ajudar e encorajar todos os que servem a Jeová. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma observação sobre como eles trabalham, a irmã Miriam? Conforme 1 Pedro 5, 1 e 2, esses homens, eles pastoreiam o rebanho de Deus não por obrigação, né, mas com boa vontade, e também não por ganho desonesto. Então, por isso, eles fazem isso e não recebem salário. Isso, muito bom. Aí, complementando essa pergunta, né, o que eles fazem? Temos aí, inclusive, outros anciãos que dão suporte nas congregações. Se quiser fazer observação sobre o papel desses também, né? Irmão Jorge. Então, tem anciãos que servem como superintendentes de circuito, e além de encorajar as congregações, quando eles visitam, eles também podem designar outros irmãos para servir como anciãos ou como servos ministeriais. Eles têm essa delegação da parte do corpo governante. Muito bom. Vamos aproveitar aqui apenas mais uma observação sobre esses outros irmãos que trabalham junto com os anciãos. Quem eles são? Como é que eles atuam? Será que eles são de ajuda? O irmão Jorge acabou de falar desses outros irmãos também, né? O que você notou aí, a irmã Berenice? Então, são os servos ministeriais que colaboram com a congregação sob os cuidados dos anciãos e a orientação deles. Isso, e como ajuda, né? Que seria dos anciãos na congregação sem o apoio deles. Muito bom, irmãos. Vamos para o parágrafo 3. Todos na congregação louvam o nome de Jeová, por participar nas reuniões e por pregar as boas novas de acordo com as suas circunstâncias. Muito obrigado, irmão Jonatas. Nos ajudou bastante com a sua excelente leitura. Vamos ler Salmos 148, irmãos, versículos 12 e 13. Deixa ver. A irmã Sinira, por favor. Rapazes e moças, idosos e jovens juntos, que eles louvem o nome de Jeová, pois somente o seu nome é sublime, sua majestade está acima da terra e do céu. Obrigado. Bem, pensando nesse texto, que responsabilidade cada testemunha de Jeová tem? A irmã Camila. Então, todos nós, na organização de Jeová, nós temos a responsabilidade de Jeová, de louvar o nome dele, independente da idade e circunstâncias, por participar nas reuniões e pregar as boas novas a todas as pessoas. Pronto, é isso mesmo. Então, podemos participar nas reuniões e isso vai contribuir bastante, né? Como disse os Salmos. Bem,
Indo adiante, nós temos aí agora, na sequência, vamos falar um pouquinho sobre o papel de Jesus Cristo na liderança e como é que os anciãos se esforçam para imitá-lo, né? Aí na seção 4 desse capítulo 20. Jesus é um líder bondoso. Vamos ver a base bíblica para entendermos dessa forma, ou para vermos Jesus dessa forma? Quem gostaria de ler para nós? Mateus 11, 28 a 30. O irmão Wilson, por favor. Venham a mim, todos vocês que estão trabalhando duro e estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e acharão revigoramento para si mesmos, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Obrigado. Bem, com base nesse texto, que tipo de líder é Jesus? A irmã Vanessa. Então, esse convite amoroso que Jesus faz deixa bem claro que ele é um líder acessível, bondoso e humilde. Muito bom. Aí entra a parte daqueles que são administrados por ele, né? Então, como é que ele quer que a gente se sinta? Como é que Jesus, com base nesse texto, quer que a gente se sinta, irmãos? Irmão Rafael. Em Mateus 11, 29, Jesus diz que aqueles que o seguissem achariam revigoramento para si mesmo, porque o jugo dele é suave e a carga é leve. Então, Jesus quer que os seus servos sejam felizes e vivam bem, se sintam bem. Isso, muito bem. Bem, irmãos, com base nisso, então, se a gente não se sentir assim, é bom fazer uma autoanálise, né? O que está acontecendo comigo? Porque esse é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muito bem. Agora, na sequência, nós vamos ver como é que os anciãos tentam acompanhar esse modelo de Jesus Cristo, e nós faremos isso assistindo um vídeo, tá bom? Depois vamos falar um pouquinho sobre ele. Nepal, o lar do pico mais alto do mundo, o Monte Everest. Localizado no Himalaia, ele faz fronteira com a China e a Índia. Hoje, o Nepal é o lar de mais de 2.200 irmãos que pregam com zelo as boas novas do reino aos seus mais de 27 milhões de habitantes. Mas, em 25 de abril, uma tragédia mudou o dia a dia do povo no Nepal. Um terremoto de magnitude 7,8 sacudiu a região da capital do Nepal, Katmandu. Agora, os habitantes do Nepal sofrem os efeitos do mais poderoso terremoto a atingir a região em mais de 80 anos. Nós fomos pegos de surpresa. Não estávamos preparados para uma destruição tão grande. Mas fico feliz em dizer que nossos queridos irmãos estão lidando com essa situação com calma e verdadeira fé em Jeová. 163 casas de irmãos foram danificadas. 91 delas ficaram totalmente destruídas. Por causa da devastação, há uma grande falta de alimentos, água e alojamentos limpos. Em 24 horas, irmãos de áreas menos afetadas e filiais de países vizinhos coordenaram e iniciaram a distribuição de suprimentos. Uma comissão de ajuda humanitária local foi formada e uma equipe médica foi enviada para cuidar das necessidades físicas e emocionais dos irmãos. E, ao mesmo tempo, providenciou-se o tão necessário consolo e encorajamento espiritual.
Logo após o primeiro tremor, anciãos de cada congregação começaram a contatar os irmãos de suas congregações. Apesar dos frequentes tremores, os anciãos e outros irmãos foram pessoalmente às casas daqueles que não puderam ser contatados por telefone. Desde que o primeiro tremor nos atingiu no sábado à tarde, estamos morando em barracas. Já no outro dia, os anciãos vieram nos visitar e conversaram com a gente para saber nossa situação. Foi muito encorajador. Não estamos preocupados com roupa e comida. Uma irmã nos ajudou. Em 1 hora, os anciãos vieram nos ajudar e nos encorajar. Eles nos visitam todos os dias. Isso é muito bonito e estamos felizes. Muito obrigado. Em 1º de maio, o irmão Gary Brough, representante da sede mundial, chegou para encorajar os que haviam sofrido perdas. Um ponto alto da visita foi uma reunião especial no dia 4 de maio, que foi transmitida por internet de um salão do reino a outras congregações do país. Tudo isso apenas 9 dias após o terremoto. Fica bem claro que Jeová provê a necessária ajuda em sentido espiritual, mental e físico por meio de sua organização e de seu Espírito Santo. Muito bom. Bem, então, com base no que nós vimos, como é que os anciãos buscam imitar Jesus Cristo, irmãos? Nessa ocasião, ficou evidente de algumas formas, né? Se você quiser fazer um breve relato do que pôde notar nesse vídeo. Irmão Jonatas. Por pastorear o rebanho com prontidão. Em menos de horas, os anciãos eles estavam lá dispostos. Isso lembrando que, se eu não me engano, o máximo que um terremoto pode chegar é a 8. Então, nessa magnitude, agir tão rápido é uma característica só do povo de Jeová. Muito bom, irmão. É isso mesmo. Que belo exemplo nós tivemos deles, né? A irmã Francisca? E o irmão relatou que os anciãos iam visitá-los todos os dias. Então, dessa forma, eles foram reanimados e encontraram revigoramento imitando Jesus Cristo. É isso mesmo. Então, a provisão não foi só no sentido espiritual, no sentido material, né? Mas também no sentido espiritual, em tempo oportuno, em tempo hábil, né? Agora, para a sequência, vamos ler esses dois textos. Isaías 32, 2. Alguém pode ler, né? O irmão Gustavo pode ler Isaías 32, 2. E 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 3, a irmã Larissa, né? Isso, por favor. E cada um deles será como abrigo contra o vento, como esconderijo contra o temporal, como correntes de água numa terra árida, como a sombra de um enorme rochedo no deserto. Portanto, eu, que também sou ancião, testemunha dos sofrimentos do Cristo e participante na glória que será revelada, faço este apelo aos anciãos entre vocês. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, servindo como superintendentes, não por obrigação, mas de boa vontade perante Deus, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo, não dominando sobre os que são a herança de Deus, mas tornando-se exemplos para o rebanho.
Muito bom. Bem, então, com base nesses dois textos, como é que você se sente ao saber que os anciãos se esforçam para ser bondosos, assim como Jesus? A irmã Natália. Então, ao meditar nesses textos, nós nos sentimos seguros, revigorados, encorajados, consolados, amados, quando os anciãos se esforçam em ser bondosos com todos nós. Muito bom. É isso mesmo, irmã. É bem assim que a gente se sente, né? Bem, mas tem outras maneiras pelas quais os anciãos também buscam imitar Jesus Cristo, né? Essa tem a ver com a sessão número 5. Nós vamos iniciar assistindo esse vídeo, depois falaremos um pouquinho sobre ele também. Meditando no texto de hoje, eu me lembrei de algo que aconteceu muitos anos atrás, quando eu era missionário. Eu estava estudando com um jovem que se preparava para ser pastor. Aquele jovem começou a assistir a todas as nossas reuniões, ao mesmo tempo que ia nos cultos da igreja dele. É claro que as pessoas na igreja dele não gostaram quando ficaram sabendo que ele estava indo nas reuniões das Testemunhas de Jeová. Então, a sede da igreja mandou um missionário estrangeiro para corrigir isso. O jovem me contou o que aconteceu. Aquele missionário perguntou: "O que chama sua atenção nas Testemunhas de Jeová?" Ele respondeu: "Uma coisa que me impressiona é que elas pregam." O missionário disse: "Ah, nossa igreja também pode fazer isso." Então, no próximo culto que tiveram, o missionário dirigiu o culto e, com muito entusiasmo, exigiu que todos na igreja participassem da pregação. Daí ele anunciou a hora do encontro para o grupo sair para pregar. O jovem me disse que um bom número de pessoas foi, mas alguém estava faltando. Já imaginam quem? O missionário. Ele achou que não precisava ir, bastava incentivar os outros a pregar. Que diferença do exemplo de Jesus e dos esforçados anciãos que exercem a liderança na pregação. Abram a Bíblia e vamos ver um texto bem interessante. Hebreus 13, versículos 7 e 17. Eu gostaria de destacar o valor da tradução do Novo Mundo nesses versículos. O versículo 7 começa assim: "Lembrem-se dos que exercem liderança entre vocês." E o 17: "Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês." Se você olhar outras Bíblias, antigas ou não, vai ver que a maioria delas diz "seus líderes." É claro que a comissão da tradução do Novo Mundo pensou no que Jesus disse sobre não sermos chamados de líderes. Embora em grego seja uma palavra diferente, no nosso idioma tínhamos que dar atenção a isso. Então a tradução "exercem liderança" é exata e, na verdade, mostra bem o papel do ancião. Não somos líderes, apenas damos bom exemplo. E essa tradução exata também aparece nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em Lucas, capítulo 22. É interessante notar que isso também foi revisado na tradução do Novo Mundo. Lucas 22, 26. Você vai notar que a mesma palavra que foi usada nos 2 versículos de Hebreus também foi usada corretamente aqui nesse texto. Então, Lucas 22, 26 diz: "Vocês, porém, não devem ser assim, mas que o maior entre vocês se torne como o mais jovem." Vejam agora. E o que está na liderança, a mesma expressão do texto de Hebreus, como aquele que serve. Então fica claro que exercer a liderança quer dizer trabalhar, ser um ministro, ser um servo, servir outros. Eu também me lembrei de quando eu trabalhei na equipe de tradução em Samoa, no Pacífico, muitos anos atrás. Numa ocasião, a equipe estava tentando encontrar a expressão certa para passar essa ideia de exercer liderança. Os irmãos estavam decidindo entre 2 expressões. Uma era a palavra taitai e a outra era taimua.
não precisam se preocupar em lembrar essas palavras. Mas como eu era estrangeiro, eu não estava entendendo qual era a diferença de sentido entre elas. Então eu perguntei para os irmãos: como vocês me explicariam o que essas palavras significam? Daí o irmão, que se expressava muito bem, disse: é bem parecido com um desfile. Então um tai-tai seria o homem idoso que se senta na beira da estrada e fica gritando: faça isso, faça aquilo. Já o taimoa é aquele que vai na frente, mostrando o que fazer, e os outros o seguem. Que palavra vocês acham que escolhemos? Você não acha que é um bom jeito de explicar o que está envolvido em ser um ancião? Não é uma questão de ficar de lado, dando ordens, mas é trabalhar junto com os irmãos, dar o exemplo, e daí os outros vão atrás. Isso está de acordo com o que um dicionário grego diz sobre essa expressão. O conceito de exercer liderança inclui mostrar como fazer alguma coisa, demonstrar a melhor maneira de fazer isso e ir na frente mostrando o caminho. Por outro lado, algumas religiões consideram o termo ancião como um título. Alguns poderiam se apresentar assim: bom dia, eu sou o ancião Jackson. É claro que nenhum de nós vai achar que ancião é um título usado para indicar uma posição de alguém que é superior a outros. Isso nos leva a outro detalhe da nossa revisão. Está em 1 Timóteo, capítulo 3. Vejam comigo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. É um texto bem conhecido, principalmente usado para analisar as qualificações para anciãos. Não sei se você chegou a perceber a mudança feita na revisão desse texto. Agora diz: esta declaração é digna de confiança. Se um homem está se esforçando para ser superintendente, deseja uma obra excelente. Você se lembra que antes a tradução do Novo Mundo dizia: se algum homem procura alcançar o cargo de superintendente? Sem dúvida. Isso era por causa da influência da versão Rei Jaime e de muitas outras Bíblias antigas que usavam essa palavra. Mas quando lemos o resto do versículo, fica claro que não se trata de buscar um cargo ou uma posição de superintendente. Ao contrário, se trata de trabalho. Isso mesmo, o trabalho duro que um superintendente tem que fazer. Ele sabe que precisa trabalhar duro, se esforçar para dar um bom exemplo. Daí os outros vão seguir. Não é só falar para os outros o que devem fazer. Quando vemos esses detalhes na tradução do Novo Mundo, gostamos ainda mais dela, não é? Com isso em mente, o que aprendemos do texto de hoje? Bom, como anciãos, o que temos que fazer? Não ficar de lado, dando ordens. Temos que exercer a liderança, ir na frente, trabalhar, e daí os outros vão seguir o nosso exemplo, assim como seguimos o exemplo de Jesus. Bem, então, se você quiser, pode até usar essas últimas palavras do irmão Jackson, né? Então, como é que Jesus quer que os anciãos encarem o trabalho que realizam com a congregação? Para a congregação, o trabalho que fazem? Como é que poderíamos resumir? Irmão Ian. Em resumo, os anciãos eles devem dar o exemplo, não apenas ficar com palavras, né? Mas tomar a iniciativa em pregar, em fazer as coisas que devem ser feitas para Jeová. Muito bom. Vamos ler esse texto que aparece na sequência aí, Mateus 23, do 8 ao 12. Mateus 23, do 8 a 12, e a irmã Letícia Gomes. Mas vocês não sejam chamados rabi, pois um só é o seu instrutor, e todos vocês são irmãos. Além disso, não chamem a ninguém na terra de seu pai, pois um só é o seu pai, o celestial. Nem sejam chamados de líderes, pois o seu líder é um só, o Cristo. Mas o maior entre vocês tem de ser o seu servo. Quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido.
Bom, então, com base nisso, obrigado, irmã Letícia. Como a Bíblia diz que os anciãos devem agir, irmãos? Como nós podemos ver, irmão Sérgio? Com modéstia, humildade, dando glória a Jeová Deus. Você acha que os líderes religiosos agem assim? Fazem assim? O que poderíamos dizer a respeito? Irmão Jorge? Não fazem não, até irmão Jackson disse que um ancião não se apresenta como um ancião Jackson, por exemplo, né? Mas os líderes religiosos gostam de se apresentar dessa maneira. Eu sou o pastor fulano, eu sou o reverendo tal, né? Então não é esse o caminho que os anciãos seguem, né? Eles seguem a liderança de Cristo e se apresentam apenas como irmão fulano, irmão Beltrano. Isso, muito bom. Bem, a essa altura da consideração dessa sessão com o seu estudante, você pode lançar mão desse recurso das fotos aí, né? Não precisamos falar muito, mas você quer dar uma pincelada aí, algumas das maneiras como os anciãos agem na congregação, junto à congregação? Irmã Camila? Então, nós vemos aqui nas imagens, né, que os anciãos eles estudam pessoalmente na Bíblia, eles ajudam a família a fazer o mesmo, eles cuidam de todas as congregações, visitando irmãos doentes, né, idosos, eles pregam regularmente para as pessoas, estão sempre no campo, e eles também ensinam a palavra de Deus por meio das reuniões e ajudam a limpeza do salão também. Isso. Não fica sentado na beira do caminho, né, como disse o irmão Jackson, né? É isso mesmo, vão na frente. Vamos ler agora na sequência para a sessão número 6 aí, do nosso capítulo, em consideração. Hebreus 13, 17. Quem está com ele aberto? A irmã Natália Gomes. Aqui, irmão Edilson. Isso. Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês, e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Muito bom. Então, por que a Bíblia diz que devemos obedecer de coração aos anciãos? Com base nisso que o apóstolo Paulo disse. Irmão Samuel. Porque eles vigiam sobre nós e eles também prestarão conta sobre isso. Muito bem. E o que você acha disso? Acha isso lógico? O que você acha disso? Olha que pergunta, hein? Irmão Wagner. Sim, com certeza, né? Nós temos que fazer o nosso melhor. Se eles são uma dádiva de Jeová, né? Devemos que dar valor também a essa dádiva por colaborar com a atividade deles. Muito bom, é isso mesmo. Lógico, né? Temos que achar lógico, é isso mesmo. Vamos para o texto seguinte, que é de Lucas 16, 10. Alguém gostaria de ler esse também? Para nós, a irmã Fernanda, isso. Quem é fiel no mínimo é também fiel no muito. E quem é injusto no mínimo é também injusto no muito. Isso. Bom, então, por que é importante apoiar os anciãos, mesmo que o assunto não pareça tão sério? Irmã Vilma. Então, segundo esse versículo, né, nos mostrou, se formos fiéis, né, em coisas pequenas, seremos também em coisas grandes, né? Então, se apoiarmos os anciãos em assuntos que não sejam tão sérios, quando for sério, nós também vamos apoiar da mesma maneira. Muito bom, irmão. Obrigado. Bem, irmãos, resumindo, nós vimos que Jesus é o líder da congregação. Nós ficamos felizes também, né, de ver o papel que os anciãos desempenham e queremos colaborar com eles, né? E fazendo aqui um breve apanhado, né, uma revisão da nossa consideração, quem é o líder da congregação? Nós aprendemos. Irmão Antônio. O líder da congregação é Jesus Cristo.
Isso. E como é que os anciãos ajudam a congregação? Nós vimos nesse estudo. Como é que os anciãos trabalham com ela, né? Com a congregação. A irmã Laís Mascarenhas. Eles fazem isso por seguir as orientações do líder. Tem o escravo, né, dando suporte. E por último, qual é a responsabilidade de cada um na congregação? A irmã Júlia Felipe. Louvar o nome de Jeová, né, por participar nas reuniões e pregar as boas novas de acordo com as suas circunstâncias. Muito bom. E aí, irmãos, tem aí uma tarefa, né? Tente o seguinte: converse com os anciãos, veja aquilo que eles mais gostam de fazer, o que é mais difícil, procure trabalhar com eles, né? Vai ser interessante também. Muito obrigado, irmão Edilson, por conduzir o estudo bíblico de congregação. Que reunião animadora, não é? Nós vimos o exemplo de Asa, aprendemos com ele a como aumentar nosso zelo, nossa coragem, também nossa lealdade a Jeová. Depois frisamos isso nas joias espirituais, vimos ali bons exemplos também de atitudes, de como se comportar, o que fazer para louvar e agradar a Jeová, né? Vimos também hoje na reunião boas demonstrações de como trabalhar no ministério de pregação. Durante a primeira visita, revisita, estudo bíblico, com certeza conseguiremos aplicar tudo isso no nosso trabalho no ministério. E quanto à nossa própria vida cristã, também tivemos excelentes exemplos modernos de jovens que colocaram o reino em primeiro lugar, que colocaram a pregação como prioridade em suas vidas, e o resultado com grande alegria deles, não é mesmo? Vimos a realização da organização desse mês, que envolveu entender um pouco melhor a comissão de serviço, entendemos como funciona a organização da obra de pregação, a organização dentro das congregações e também o trabalho da Coli. E agora, no final do estudo bíblico, entendemos um pouco mais qual é o trabalho e qual é a posição dos anciãos dentro da congregação. Com certeza, poderemos voltar para casa meditando em tudo isso e entender ou raciocinar sobre tudo o que vimos, relembrando desses pontos altos. Agradecemos a todos que participaram na reunião de hoje. Então, agora, para encerrar a nossa reunião, nós convidamos os irmãos que não têm impedimento para se levantar. Nós entoaremos um cântico. O cântico é o número 103. Ele está baseado em Efésios, capítulo 4, versículo 8, e tem por tema: os anciãos são um presente de Jeová. Logo após o cântico, nós ouviremos uma oração pelo irmão João Alves.